A todos, daremos início aqui à aula inaugural do curso de pós-graduação em geoprocessamento, Fundamentos e Aplicações do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central. E, para compor a nossa mesa virtual, nós temos aqui agora conosco o professor Paulo Henrique Gomes de Lima, reitor do Instituto Federal do Piauí, a quem eu passo a palavra para que possa dar as boas-vindas a todos. Boa noite, Helson. Já houve essa conversa informal no começo, acho que facilita muito esse momento que está o nosso convidado, o professor Gustavo, aqui é um prazer, como já disse, tê-lo aqui conosco, o professor Valdir, o professor Blairton, acho que o Adriano está aí também, a Amanda, a Bruno, o Daniel, o Adriano, enfim, todos que estão aqui conosco, assim, todos os nossos alunos agora, nesse momento. Acho que essa conversa inicial, informal, que a gente estava tendo antes, mostra bem o momento que a gente está vivendo agora. Por mais que a gente fosse pessimista com o cenário, eu acho que em janeiro, fevereiro, ninguém jamais ia imaginar a situação vivenciada. A gente, por nenhum momento, se pensou, tanto é que o primeiro momento nosso, quando a gente suspendeu as atividades presenciais, era a suspensão de 15 dias, imaginando que, não, 15 dias, reavalia e novamente, e aí nós estamos hoje com mais de 5 meses nessa condição. E um dos impactos grandes foi isso. Ninguém estava preparado para essa situação. Lógico que a instituição já oferece cursos à distância, mas é um curso formatado, preparado, os professores já têm essa vivência. Quando a gente pegou todos os professores, olha, a situação é essa, a única opção que nós temos é ou não oferece nada, ou oferecemos atividades remotas. Aí veio a discussão. Qual é a condição que nós temos para oferecer? Os professores não têm experiência, nem todos têm esse trato com o ambiente virtual. E aí foi aquela situação. Bom, vamos ter, não vamos ter nada, não vamos fazer nada, vamos aguardar. O fato é que hoje nós estamos aqui, nesse momento, com os alunos selecionados, matriculados no curso de especialização, o professor Gustavo de Brasília, conosco aqui participando também, a Valdir Ricardo, eu Ricardo, todos os alunos em casa, no horário escolhido por nós para fazer isso aqui. Então, tem esse lado da vantagem também. Então, o que a gente deseja é que aproveitar esse momento, vamos usufruir daquilo que é possível, as opções não são tão diversificadas, pelo contrário, são muito limitadas, mas isso não impede que a gente faça o melhor, certo? O melhor com o que a gente tem. Esse momento vai passar, essa situação vai ser condenada, e o fato, eu acredito que será verdadeiro. O uso da tecnologia vai ser uma realidade, independente de qualquer situação, presencial ou não. Hoje a gente já fala muito, e é verdade, nós teremos as atividades de forma híbrida. Então, quem era resistente ao uso de tecnologia, hoje se adaptou. Então, eu quero aqui desejar aos nossos alunos que agora começam as atividades aqui, sejam bem-vindos ao Instituto. Eu acho que alguns já são egressos da casa. Nossa instituição tem uma característica que diferencia das universidades, é que nós temos o nosso aluno no ensino médio, primeiro ano, aluno de 13, 14 anos, até o estricto senso. Então, é um aluno que tem uma possibilidade de fazer um ensino médio, fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação. Então, essa é uma diferença que nós temos. E, recentemente, tivemos uma audiência virtual com o ministro da Educação, e foi uma das questões que ele perguntou: qual é a diferença dos institutos para as universidades? E aí foi falar a verticalização, que nós trabalhamos dessa forma. Então, o aluno que está aqui conosco nesse momento tem a possibilidade de fazer depois o mestrado. Já temos o mestrado nessa linha também, o professor Blairton é o coordenador, junto com a professora Valdira. Enfim, a gente está hoje nessa condição, só pegar mais um pouquinho e dizer uma realidade nossa que foi falada aqui. O Piauí tem 224 municípios. Quase 70% dos municípios estão abaixo de 10 mil habitantes. Então, na verdade, são núcleos, não é quase nem podemos classificar como cidade. Então, há uma estrutura logística muito carente. E nós temos campos nossos em que nem 20% dos alunos são da cidade. Então, há uma flutuação muito grande. Alunos de pequenos municípios, povoados, zona rural, descobertos, sem a cobertura de sinal de internet. Então, você veja a dificuldade que é para atender esses alunos. E aí, a gente está com um programa de auxílio conectividade para aquele aluno que não tem um pacote de dados. A gente está financiando com recurso próprio. A gente está conseguindo instalar sinal de internet na casa de quem for. Ou seja,
A gente não está deixando ninguém para trás, com as condições que temos, com as dificuldades que temos, mas hoje nós temos praticamente todos os campos, todos os cursos funcionando. Agora, pedindo a todos os professores que entendam a realidade do momento. A gente não pode tratar o momento como se fosse há 6 meses atrás presencial. Então, é uma forma de um vínculo com os alunos, é uma forma de manter essa relação. O isolamento leva a situações difíceis para todo mundo, mas para os alunos que estão isolados, principalmente, o contato com a instituição, com o professor, é uma forma até de aliviar esse momento psicológico dele. Então, é uma forma que a gente está fazendo isso aqui. Então, o curso que hoje a gente inicia, para nós também é uma satisfação, porque também é uma forma da gente atender a uma demanda que há. A gente tem a formação da graduação e levando os nossos alunos agora para a pós-graduação. Então, só temos desejado sucesso, agradecer o empenho dos professores aí que estão à frente desse projeto, do curso, levando para a comunidade e tudo mais. E a gente fica muito feliz de saber que a instituição, mesmo com essa dificuldade nesse momento, a gente está se movimentando, está fazendo aquilo que é possível, e eu tenho certeza, pelo histórico que nós temos já, a oferta do curso será um sucesso, os alunos terão certamente uma formação que dará uma qualidade para o exercício profissional. Então, eu desejo para todos os alunos, para todo o grupo de professores, muito sucesso no projeto, e contem conosco naquele que precisar. Até porque eu sou da área também, sou professor da área, daqui a um ano mais ou menos, vai terminar meu mandato, eu estou voltando para o Batente também junto com vocês nessa empreitada. Tá bom? Então, sucesso para todos nós aqui, para todos vocês. Um abraço. Ok. Obrigado pela palavra, professor. Mas queria registrar aqui a presença da professora Bruna Iwata, coordenadora do curso superior de gestão ambiental, professora Amanda, que já foi falada aqui, coordenadora do curso de geoprocessamento, e o professor Gaito, coordenador do MapProf, né, como já foi apresentado. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa cronograma, nós temos agora a palestra intitulada "Há um grande poder em ver o mundo de cima", que será ministrada pelo professor Gustavo Batista. Professor, bem-vindo ao campus Teresina Central, Federal do Piauí, campus Teresina Central. O professor Gustavo Batista, ele é professor associado 2 da Universidade de Brasília, é formado em Geografia, tem mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, doutorado em Geologia, tem experiência na área de geociência, com ênfase em sensoramento remoto, avaliação ambiental e urbana, e o professor é autor de obras de referência na área de sensoramento remoto, né? Eu separei 2 deles aqui, que são os mais atuais, os livros Reflectância dos Materiais Terrestres e Sensoramento Remoto Multiespectral. E também o professor é autor do primeiro podcast em sensoramento remoto na língua portuguesa, né? Intitulado Fascinante Mundo do Sensoramento Remoto. Já está aí no seu 34º episódio, né, professor? Exato. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, a sala é sua, fique à vontade, viu? Bom, eu queria agradecer a você, Wilson, pelo convite, né, pelo carinho de todos vocês em me receberem. Eu só não estou mais triste porque eu já tive a oportunidade de ir a Teresina, então eu conheço essa bela cidade, tive a oportunidade de, como fazia parte do grupo de trabalho de desertificação do Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos reuniões de trabalho aí, fizemos também em vários outros lugares. Eu fico triste quando sou convidado para uma palestra em um lugar que eu não conheço e gostaria de ter conhecido. E hoje, virtualmente, né, só posso estar presente da sala de casa. Né? Minha mulher sempre disse, você viaja muito. Eu falei, mas agora é só via Zoom ou via Google Meets. Né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Quando a gente teve a oportunidade de publicar, a professora Valdira mostrou ali o Reflectância dos Materiais Terrestres, que foi um compêndio que nós... eu percebi ali na estante ali também, foi um compêndio, né, um trabalho escrito a várias mãos, mas que é talvez a única referência em português que trata de um dos aspectos mais importantes do sensoriamento remoto, que é o que confere cientificidade ao sensoriamento, que é justamente a compreensão da espectroscopia, seja ela de reflectância, de imageamento, como é o caso do hiperespectral, ou até dos multiespectrais.
mas a gente tem a oportunidade de entender o porquê que os alvos se comportam dessa forma. E falar sobre essa questão da relação de poder, de olhar de cima, é algo extremamente interessante. Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar minha tela. Aqui, apresentar. Eu estou mais acostumado com o Zoom, então deixe-me ver aqui. Uma janela. Tá, perfeito. Já me situei. Então, vamos lá. Eu espero que todos estejam vendo. Há um grande poder em ver o mundo de cima. Isso é um questionamento. Recentemente, um amigo muito querido da área de arquitetura e urbanismo me mandou uma mensagem do autor do Daily Overview. Daily Overview é um perfil que faz uma leitura do espaço visto de cima com uma certa intensidade. E a gente, quando eu estava falando sobre o reflectância dos materiais terrestres, no início da minha conversa, esse livro, ele trouxe uma perspectiva não só da gente ter um material de referência, mas ele abriu para mim uma perspectiva muito interessante de divulgação de ciência. Em março do ano passado, quando nós publicamos o Reflectância, havia uma necessidade por uma definição de contrato junto à oficina de textos de fazermos um webinar. E para mim, o webinar era apenas um seminário em web, né? Eu não sei se aparece a minha câmera, porque eu não estou acompanhando por outro computador, mas se aparece a minha imagem junto com o PowerPoint, né? Mas eu sempre critiquei nos webinars o fato de ser um PowerPoint que fala, que você não tem uma certa humanização do processo. Aliás, deixa eu minimizar aqui a minha tela. Deixa eu voltar aqui para a gente... Eu não sei se eu saí do processo de compartilhamento. Creio que sim, né? Creio que sim. Não, mas a ideia era essa. E aí eu disse ao pessoal da oficina de textos que eu tinha muito interesse de fazer o webinar de uma forma diferente, desde que eu aparecesse. Não porque eu seja um cara gaiato ou que eu queira ficar aparecendo em tela, não é isso não. Era para humanizar as relações. Quando a gente está falando aqui e as pessoas estão do outro lado, você está conversando com gente, né? Então, por mais que seja em um webinar, assim como uma live que você faça no YouTube, é você sozinho com um chat ali. Às vezes você tem a interação das pessoas. Eu sempre abro o celular aqui ao lado para ir acompanhando o que as pessoas estão dizendo, para ir respondendo. Então é muito comum, quem já assistiu uma live minha, é muito comum eu estar falando algo e dizer, não, fulano, é isso mesmo e tal, porque eu dou uma olhada aqui e acabo respondendo e vou atravessando o processo. E essa questão, quando me pediram para fazer essa palestra para a oficina de textos, me chamou muita atenção o alcance disso. Eu estava num dia, no início da semana que ocorreria o webinar, e a menina da parte do marketing virou para mim e disse, professor, nós já temos 300 e tantos inscritos. Naquela época eu estava dando aula para uma turma imensa na universidade que tinham 50 alunos, dentro de um laboratório, 50 alunos. Mas quando eu entrei para fazer o webinar na quarta-feira, na segunda tinham 300. Quando eu entrei na quarta-feira, eram 560 inscritos. A sala só cabiam 500. Então, teve uma disputa ali de quem chegasse primeiro. Eu falei, olha, se o negócio ficar muito brabo, a gente faz 2 sessões. Parece cinema, né? A gente faz 2 sessões e tal. Muito bem. E durante 2 horas e meia, quase 3 horas, eu fiquei com as pessoas o tempo todo, interagindo, tirando dúvida, respondendo, conversando e tal. Era a divulgação do livro. Era a divulgação do livro. E aí eu pedi a ela que me mandasse, a Maitê, que é a diretora de marketing, pedi a ela que me mandasse o vídeo, porque eu ia cortar ele em pedacinhos e ia divulgar para as pessoas. Ia colocá-lo no YouTube, para quem não tinha assistido em algum momento,
né? Eu não tinha canal no YouTube, eu tinha um perfil no Instagram que era vinculado ao Facebook, eu não tinha nenhuma postagem e tal. E comecei, aí falei, bom, vou botar os trechinhos. Aí fui aprender como editar os vídeos em 1 minuto, porque mais do que isso, não tinha como colocar. Depois é que surgiu o IGTV, aí eu comecei a perceber o seguinte, olha a possibilidade que você tem. Você entra em sala de aula, naquele dia, naquela semana, eu tinha dado aula para os 50, é uma turma para agronomia. E eu me lembro que eu vivi uma coisa extremamente desagradável. Um aluno chegou no final da aula, sentou-se, ele pegou um momento em que eu virei de costas, ele entrou e sentou-se, né? Só que depois que você tem mais de 30 anos de sala de aula, você percebe até se passar uma alma penada por trás de você, você percebe, né? Que passou alguma coisa diferente. Aí eu fui fazer a chamada. Quando eu fiz a chamada, ele respondeu presente. Eu falei, você vai mesmo responder? Ele disse, mas eu estou presente. Eu falei, sim, você está presente agora, mas durante todo o momento você não esteve. Ele disse, não, eu estive sim, o senhor que não reparou. Eu falei, eu sou idiota. Aí disse ele, meu filho, é o seguinte, presença para você, posso lhe dar o semestre todo, não há nenhum problema. Você não precisa vir mais às minhas aulas, eu posso lhe dar presença. O mercado é que define isso. Então, da mesma forma, quando eu entrei numa sala, numa semana em que eu estava vendo que as pessoas estavam ali cumprindo etapas, estavam ali por causa da necessidade de 2 créditos e tal, de repente tinham 560 pessoas querendo saber sobre reflectância, sobre aplicações práticas de reflectância da vegetação. E eu fiquei, o webinar era 50 minutos, 1 hora, não mais do que isso, e eu fiquei quase 3 horas respondendo coisas, tirando dúvidas. E depois os e-mails, as pessoas perguntando e conversando e agradecendo e tal. Eu falei, cara, isso é genial. Isso é genial, por quê? Porque se eu começar a divulgar sensoriamento, que é algo que eu faço há tantos anos, nas redes sociais, mais gente interessada virá. E aí o crescimento é exponencial. É uma coisa assim absurda. De repente você está respondendo gente que está na África, gente que está na Ásia, tinha gente na China fazendo intervenção, tinha gente em Bangladesh escrevendo em inglês, pedindo para eu postar as coisas em inglês, porque estava se apropriando, tentando entender o que eu estava falando. Então, é algo que começa a nos permitir e perceber o poder que está por trás de observar as coisas de cima. Então, quando o Heurison conversou comigo sobre um tema, eu pensando, cara, eu vou falar sobre coisas muito formais? Não, vamos discutir algo mais amplo. Então, eu vou fazer, eu espero, eu não conheço muito o Meeting, eu espero que apareça o slide e eu apareça também para formalizar, mas caso não aconteça, lembre-se sempre que eu estou aqui por trás falando e apresentando, tá? Deixa eu só botar aqui no formato de apresentação e aí a gente vai compartilhar isso daqui com vocês. Então, vamos lá. Então, esse questionamento vem a partir da frase desse autor, desse portal, que ele diz que há um grande poder em ver o mundo de cima. Aqui são os meus contatos, né? Você me encontra sempre nas redes sociais como Prof. Gustavo Baptista. Tem esse P mudo aqui, que é uma herança portuguesa que eu não tenho como me livrar, mas, enfim, é professor Gustavo Batista, mas fica o Baptista aí como uma referência, né? Tanto no Instagram, como no Facebook, no LinkedIn, enfim, no YouTube, tem aí um monte de coisa. Bom, a primeira coisa que eu acho sensacional de olhar o mundo de cima é a diversidade de manifestações. Eu tenho algumas manias com relação às minhas publicações. Então, o que acontece? Segunda-feira sai o podcast às 5 da manhã nas plataformas de podcast, né? Sai ele publicado em todas elas. Agora a gente está numa plataforma também que atinge países de língua portuguesa na África e na Ásia, expandindo. Começou dia 15 de janeiro. Aí agora, dia 1º de agosto, eu fui ver, tinham 4.000 downloads. Dia 17 tinham 5.000, já estamos com quase 6.000, e aí vai. É claro que não é como os do G1, né? A Renata Lopretti, naquele assunto, estava comemorando não sei quantos milhões de downloads, né? Aqui é mais simples, é 1 por semana, mas já estamos no 34º episódio, como o professor Heurison salientou. Então, tem essa frase de Michel de Certeau, que é um historiador francês, que diz o seguinte: ver do alto
do ponto de vista aéreo, é a ilusão do saber. Mas a gente sempre teve a necessidade de entender o mundo e de observá-lo para compreender a sua amplidão. Essa imagem aqui, esse mosaico não é uma manifestação artística, apesar de ser, né? É Boca Raton, na Flórida. Isso é uma imagem de satélite de alta resolução. E é muito interessante porque, então, na segunda sai o podcast, terça, quarta, quinta e sexta são postagens variadas sobre sensoriamento remoto, mas no sábado eu posto uma série chamada O Homem Sempre se Manifesta no Meio de Forma Geométrica. Então, independente da manifestação, ele vai sempre buscar o padrão geométrico. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. E no domingo eu falo sobre processamento de imagens por softwares livres, né? Aplicações, possibilidades e quais são os softwares que vão, de certa forma, contemplar aquele tipo de verificação. Como é que a gente está acostumado a ver o mundo, né? Isso daqui é um prédio residencial em Brasília. Se a gente pudesse aqui, eu não quis dar zoom, mas aqui o vidro reflete o carrinho do Street View, né? E aqui é o meu apartamento. Eu estou agora aqui na sala, né, aqui. Esse prédio comemorou 60 anos, ele foi inaugurado um mês antes da inauguração de Brasília. E tem para mim um valor emocional muito grande, além de ser o lugar onde eu moro, mas é também a quadra em que meus avós vieram quando da transferência da capital, do Rio para Brasília. Eu sou filho de nordestinos, né? Minha mãe, meu avô, minha avó são potiguares, e já são falecidos meus avós, a minha mãe é viva. Mas a minha mãe, com 15 anos de idade, veio para cá. Esse ano completou, na pandemia, 75 anos. O nosso prédio fez 60 anos no dia 21 de março, mas não pudemos comemorar esse aniversário porque estávamos todos em isolamento social. Então, a gente está acostumado a ver o mundo assim, na lateralidade, né? Entendê-lo assim. E a gente começa a buscar a visão nadiral, né? O Google tem umas coisas esquisitas, como, por exemplo, uma relação dentro de um prédio residencial, de um restaurante, que não está, né? Assim como uma clínica de depilação e uma loja de tecidos. Mas, enfim, eu não sei como é que eles colocaram essa questão. E aqui tem um ícone casa, que é no meio de uma árvore. Deve ser alguém que está morando ali numa árvore e eu ainda não percebi. Mas o Google já melhorou muito, porque há um processo de popularização do sensoriamento remoto extremamente importante. Eu me recordo, escrevi isso num e-book que eu tenho, num curso que eu ofereço. Eu peguei uma trajetória uma vez, eu estava indo para os Estados Unidos em 2005, um pouco depois do furacão Katrina, e eu pedi a rota, né, porque eu ia fazer um trecho grande de carro dentro dos Estados Unidos. Então, eu fiz toda a trajetória, mas ele partia da nossa saída. Então, ele falava, você vai sair da sua casa, ele ia mostrando toda a trajetória até chegar ao Rio de Janeiro, e aí ele fazia a seguinte sugestão, atravesse a nado o Atlântico até chegar à Flórida. Aí eu falei, vai ser um pouco cansativa essa viagem, né? Atravessar a nado, mas aí aos poucos a estrutura vai aprendendo, né? O Google é hoje, junto com o Facebook, as duas grandes estratégias de marketing digital que existem no mundo. Vocês já devem ter reparado que, de repente, você está falando que está querendo comprar uma webcam e, de repente, você entra numa rede social e começam a aparecer webcams do tipo que você comentou que queria ver. Isso nada mais é do que um remarketing que utiliza, inclusive, a sua fala e que grava o que você conversa no seu celular, mesmo que você não autorize. Muito bem. Agora, essa necessidade de olhar o mundo de cima é algo que permeia a humanidade desde sempre. Existia, né, um indivíduo que inicialmente era chamado de geógrafo, depois foi chamado de cartógrafo, que ficava no cesto da Gávea, esse ponto mais alto nas embarcações. Esse cesto era o ponto de observação, esse cara ia olhando os lugares e depois ele desenhava isso numa toalha de mesa que era chamada de mapa, com 2 P's, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de uma toalha de mesa que realmente tem um mapa mundi representado, mas eles iam rabiscando esses documentos e depois mostravam para as pessoas.
O que é interessante nessa observação é que ela é bastante interessante em termos de correlação com o que é observado pelos satélites. Então, se você pensar num mapa-mundi construído em 1680, em que você não tem nenhuma grande estratégia de visada nadiral, ou seja, de um posicionamento de olhar perpendicularmente para a superfície, você vê, inclusive, nesse planisfério, deixa eu botar aqui um apontadorzinho laser que fica mais fácil, você vê, inclusive, aqui a trajetória aparente do Sol ao longo dos solstícios, dos equinócios, né, em hemisférios distintos, esse caminhamento, né, que definem principais paralelos, como é o caso do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, além da linha do Equador. Uma relação muito próxima de proporcionalidade entre as áreas cartografadas. É claro que, se você pensar aqui nessa entrada aqui do Estuário do Prata, ele sobe muito mais do que deveria, mas era uma representação a partir de uma observação de pontos muito próximos da superfície. E quando a gente pega um projeto como The Living Earth, que é um mapa-mundi feito por imagens orbitais, sem cobertura de nuvem, que ressalta, além da diversidade de biomas no planeta, ressalta também detalhes do assoalho oceânico, você percebe que as coisas são muito correlacionáveis. Então, a observação do geógrafo ou do cartógrafo posterior, né, depois tem uma relação muito estreita com o que é observado pelos dados de sensores remotos. E, apesar de tudo isso, a gente ainda tem aqueles que defendem esse tipo de situação. Eu achei muito interessante esse meme que fizeram na época da ida da SpaceX agora para a Estação Espacial Internacional, a visão que os caras tiveram sob a ótica dos nossos amigos terraplanistas. Não pensem que isso é uma brincadeira simplesmente, porque isso realmente acontece. E quando você está nas redes sociais e está fazendo exposição sobre questões, você é atacado. Então, de vez em quando, eu, graças a Deus, como a minha audiência é formada por pessoas educadas e generosas e que estão interessadas em sensoriamento remoto, é raro você ter uma manifestação de um hater. Mas eu fiz uma divulgação de um vídeo que mostrava um portal sobre satélites disponíveis e fui hostilizado por um terraplanista, né, que me chamou de globalista, e aí veio um palavrão que eu não vou dizer aqui, claro, por respeito a todos. E aí é muito simples, né? Você simplesmente bloqueia o indivíduo, apaga a postagem, pede que ele seja feliz, né? E que toda essa mágoa, toda essa raiva que ele tem em relação a você é fruto, provavelmente, de algum tipo de frustração, como, por exemplo, achar que a Terra é plana, né? Mas eu vi coisas muito divertidas, né, com relação aos terraplanistas, como, por exemplo, o primeiro campeonato de surf da Terra plana, em que 37 surfistas desapareceram quando caíram na borda, assim como você dá um ovo de Páscoa a um terraplanista, uma barra de chocolate, né, que fica muito mais barato do que o ovo. Então, eu, quando penso nesse tipo de análise, né, de negativa, eu fico pensando, misericórdia, onde estamos, né? Muito bem. Eu queria mostrar a vocês um pequeno videozinho que foi uma animação da missão Apollo 11, de fotos tiradas por Michael Collins, né? Nós comemoramos agora, em julho, o 51º aniversário da missão Apollo 11. Muitos que acreditam que a Terra é plana também acham que isso aconteceu numa fazenda no Arizona ou no Texas. Mas, enfim, eu tinha um mês de vida quando o homem chegou à Lua e isso, de certa forma, povoou todo o meu imaginário. Então, eu vou só tirar esse apontadorzinho aqui para colocar o videozinho. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. É uma animação de fotos, tá? É uma sequência de fotos, mas eu queria mostrar para vocês um detalhezinho aqui interessante, ó.
À medida em que a Eagle vai se aproximando, o módulo lunar vai se aproximando, né, dele, vai surgindo no horizonte a Terra. E ele, num momento, porque veja só, era uma missão extremamente complexa, sob o ponto de vista de tecnologia, de disponibilidade, enfim. Já existia um discurso presidencial que o Nixon faria caso eles não conseguissem decolar da superfície lunar, né? Porque havia esse receio, né? Será que haveria condição deles saírem dali? Como era? Eles nunca tinham pousado. Apesar de várias missões, 10 anos antes, nós tínhamos imagens de alta resolução da superfície lunar. Mas não se sabia se eles iam voltar. E o Michael Collins ficou orbitando a Lua sozinho, dentro da estratégia de recolhê-los e dali eles voltarem. E tem um detalhe interessante, essa aqui é a sequência que ele tirou da escotilha da chegada de Armstrong e do Buzz Aldrin, né? Mas ele publicou o ano passado, nos 50 anos, a foto com a letrinha dele do que ele escreveu depois que revelou dessa análise que ele fez, perdão. 3 billion plus 2. Essa é a foto com a letra do Michael Collins. Aliás, dos três, só o Neil Armstrong já faleceu, né? O Buzz Aldrin está com 90 anos, ele também, Michael Collins também. Mas nesse momento, a reflexão dele era a seguinte: ele era o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Por quê? Porque existiam 3 bilhões de indivíduos aqui, mais 2 que estavam aqui dentro, e ele como observador da história. Fazendo parte, é claro, né, com uma importância muito grande, mas observando. E nesse momento ele se toca, que ele é o indivíduo mais distante de toda a humanidade. Nenhum outro ser humano estava tão longe de todos os outros como ele. Então, eu acho muito legal quando a gente começa a revisitar esse tipo de coisa para a gente poder contextualizar a história, a necessidade de registrar o espaço. Essa é a primeira fotografia de que se tem notícia, né? Niepce tira essa visão chamada Vista da Janela em Graz, em 1827, aqui com uma placa metálica, que ele representa a estrutura. Ele necessitou de 8 horas de exposição para tirar essa foto. Imagine fazer uma selfie. Vamos bater uma selfie? Tem que ficar 8 horas segurando a câmera para você poder registrar alguma coisa. E é claro que com a tecnologia a gente consegue representar aquilo que supostamente ele viu. Então, a partir da placa, a partir daquele borrão, que é a primeira fotografia, há uma representação do que seria, né? Essa casinha aqui, essa outra, o que ele viu da janela e que conseguiu representar ali nessa fotografia. Muito bem. É importante a fotografia porque ela é uma materialização da quarta dimensão. Você consegue, né, registrar o tempo, daí a análise multitemporal, que é uma materialização da quarta dimensão. As séries temporais, hoje, os pixels, a história dos pixels é uma materialização de quarta dimensão. Durante muito tempo se dizia que somente os pais conseguiam materializar a quarta dimensão quando olhavam seus filhos. Ao olhar o indivíduo adulto, ele se lembrava de toda a sua trajetória desde o início, desde o nascimento. Era uma forma de contextualizar o tempo. Mas os sistemas sensores permitem isso. As séries temporais, em função dos dados hipertemporais, nos permitem essa materialização. E essa necessidade de como olhar de cima, né? Um dos pioneiros disso foi Gaspard Félix Tournachon, conhecido como Nadar, que tira a primeira fotografia com uma visada oblíqua da região de Paris. Aqui o Arco do Triunfo, nessa porção, essa região de Paris é chamada de Étoile, que é uma estrela. Aqui a Avenida Bois de Boulogne termina num grande parque, mas ela é o prolongamento da Champs-Élysées. E aqui, né, a gente tem aqui um morro chamado Montmartre, onde fica a Catedral de Sacré-Cœur. Então, é uma visada de Paris, uma das cidades mais arborizadas do mundo, né? A segunda mais arborizada é João Pessoa, né, em termos de vegetação intra-urbana, mas Paris
é uma beleza com relação ao planejamento, e essa possibilidade de olhar de cima. Não só uma visada oblíqua, mas também as visadas nadirais. Então, aqui uma visada que Nadar tira do Sena, né? Aqui Ile de la Cité, onde começou a cidade de Paris, as embarcações caminhando num sentido e em outro, né? E essa porção aqui, essa aqui é em frente à Ile de la Cité. Ile de la Cité é essa daqui onde fica a Catedral de Notre-Dame, né? Essa parte aqui pegou fogo há pouco tempo, e essa porção aqui é da a ilha de São Luís, né? De São Luís. Aí essa pontinha aqui, vista por Nadar por balão. Aqui é uma visada oblíqua de uma câmera mais moderna. Ainda dentro dessa necessidade de olhar por cima, aí entra a criatividade. Se nós estamos fazendo agora uma aula inaugural de um curso de especialização, em que eu estou na 304 Sul, na Asa Sul, em Brasília, e vocês estão em outro estado, e a gente está aqui se reinventando, da mesma forma, a vivência humana é repleta de inovações, de alguns indivíduos que, por não saber que não podiam, foram lá e fizeram. Então, aqui é interessante você utilizar pipa. Uma coisa difícil é soltar uma pipa, né? Mas aqui está a linha da pipa. A linha da pipa aqui é essa estrutura aqui, para fazer uma visada oblíqua, para essa compreensão do espaço de forma mais ampla, né? Essa necessidade de entender o espaço de cima. Está aqui a linha destacada. Se soltar uma pipa é difícil, imagine uma quantidade maior de pipas, como nós vamos ver mais à frente. Isso daqui permeia quase todo o material que fala de história do sensoriamento remoto, porque é uma dificuldade você obter. Esses aqui são os drones, são os ancestrais dos drones, né? Os pombos-correios, elegantérrimos, todos ali com uma estrutura de couro, envolvendo uma câmera que fotografava de tempos em tempos. O problema era quando você tinha as asas do pombo aparecendo, e a falta de um controle também de uma linha de voo, né? Então é algo, você sabe que ele vai voltar, mas e aí, né? Aqui as asas, as pontas das asas. E eu digo que se olhar de cima com uma pipa ou com um pombo é difícil, imagine 17 pipas, né? Foi o caso dessa foto. Essa fotografia, né, que é o que diferencia de uma imagem, normalmente aqui é um processo de sensibilização fotoquímica, né, são haletos de prata que estão numa emulsão gel, num filme, e que são sensibilizados pela luz, mas que trazem uma série de informações. Isso daqui foi colocado na Baía de São Francisco para tirar uma foto do grande terremoto de 1906. Aqui o Sol, o reflexo especular do Sol, um fenômeno que a gente chama de sun glint, e que gera muito problema nos drones, né? Principalmente nos drones. Nos sensores orbitais, os geoestacionários apresentam mais. Os sol-síncronos, não. Aqui a constelação de 17 pipas, né? Você colocar todas e conseguir subir a câmera de forma tal que, num detalhe dessa imagem, se você pegar aqui, por exemplo, qualquer trecho dela e ampliar, você verá detalhe de pessoas caminhando, os escombros, os incêndios, né, decorrentes desse grande terremoto que assolou a cidade de São Francisco, na Califórnia. Aqui os bondes, né, passando. Então, uma fotografia muito boa, com um nível de resolução muito boa, apesar da visada oblíqua dificultar algumas coisas em termos geométricos, porém, com um nível de estabilidade muito grande. Lembrem-se, são 17 pipas ali para tirar a informação. Aqui são as diversas plataformas para a gente olhar de cima, seja a altura do peito, seja um drone, né, um avião ou um satélite. Eu coloquei no podcast dessa semana uma coisa que me chamou a atenção, eu ouvi um comentário e achei muito engraçado. Mas com o surgimento dos drones, o pessoal da área de agricultura descobriu o NDVI, né? Que é um índice de vegetação que foi proposto em 1973, que hoje é a grande panaceia, o grande frisson que existe na questão dos drones é a utilização de NDVI. Inclusive, nós tivemos
uma discussão com os estudantes na segunda-feira e alguns deles trouxeram esses aspectos. Por quê? Porque vocês estão fazendo um trabalho em geoprocessamento e estão começando uma especialização em geoprocessamento. Vocês vão se apropriar de coisas, de técnicas, de ciências que não são saber comum de todas as áreas das ciências exatas e da Terra. Então, é muito interessante porque você, em alguns momentos, vai se sentir como dono do olho na terra de cego. É como eu me sinto quando eu vou dar aula para os arquitetos. Os arquitetos falam de urbanismo com muita propriedade, mas quando você fala de sensoriamento remoto, parece nome de chiclete. Nunca ouviram falar. Tudo é novidade. Então, a gente precisa se apropriar. Por quê? Porque o conhecimento nos liberta. E a gente olha de cima por quê? Porque a gente pode entender o que está acontecendo. A gente compreende melhor as coisas. E se a gente compreende melhor as coisas, a gente passa a ter poder. Mas é um poder de tomada de decisão, é um poder de esclarecer, é um poder de divulgar, é um poder de se apropriar do espaço. Logo no início da pandemia, começaram a divulgar muitos trabalhos feitos com o sensor Tropome do Sentinel-5P, o precursor do Sentinel-5, que será um monitoramento atmosférico dentro da constelação Copérnicus, da Agência Espacial Europeia. O que os caras perceberam ao avaliar as densidades de dióxido de nitrogênio troposférico? Que os isolamentos sociais impostos pela pandemia estavam melhorando a qualidade do ar. Recebi um vídeo hoje cedo da minha mãe, né? Mamãe é uma propagadora de fake news com muita força, né? Adora, tudo que recebe por WhatsApp passa para os outros. E manda sempre, agora ela está começando a ficar um pouco mais esperta, então ela manda para mim antes e pergunta se pode divulgar, se aquilo é real, se está certo ou se não está. Ou seja, o crivo está dando alguma resposta. Mas mamãe me mandou hoje um vídeo que eu achei muito interessante. Mostrava uma série de lugares no mundo, Nova York, Paris, né, essas visões de cima e tal, e mostrando que nós somos, que estamos agora enjaulados, né, e que há um retorno da condição em função de uma resiliência. Eu, inclusive, fiz uma palestra recente sobre a resiliência ambiental nesses tempos de pandemia e mostrando que nós é que somos dispensáveis nesse processo, porque com a gente a situação fica pior e sem a gente há um retorno à normalidade. Eu achei uma reflexão um pouco dura, mas fazia sentido, tá? As questões faziam sentido. Então, aqui, várias cidades da China, né? A China tem qualidade do ar muito ruim. Eu tive, em 2017, a convite do governo chinês, em Xangai, durante um mês, para estudar a parte de planejamento urbano e construções, né? E fiquei quase um mês em Xangai, fui a Qingdao, fui como é o nome? Qingdao, e a outra era... me esqueci agora. Isso acontece com uma certa frequência. Mas, enfim, e foi interessante porque logo que começou a pandemia, eu cheguei na universidade, o pessoal dizia, Gustavo veio da China. Eu falei, sim, tem 2 anos, né? Então, porque era o epicentro. E aqui você vê a cidade de Wuhan, né? Você tem a cidade de Wuhan. Eu tenho um conhecido que defendeu o doutorado dele durante a pandemia em Wuhan. Ele é um cabo-verdiano, e ele estava estudando relações por geoprocessamento e por sensoriamento remoto, relação de espacialização de crimes, né, densidade de kernel de crimes e alguns componentes ambientais que poderiam influenciar de alguma forma na criminalidade em Cabo Verde. Ele fez na China. É muito comum essa relação da China com alguns países de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, como Cabo Verde. Existe uma relação muito grande, até de dependência econômica. E aqui Beijing, né, a capital, e aí você tem toda essa redução dos poluentes, né, atmosféricos.
Essa daqui é uma das recentes publicações sobre aquela série que eu falei, que o homem sempre se manifesta no meio de forma geométrica. E isso é interessante você perceber que o homem, ele ocupa os lugares, até mesmo os lugares em que as condições naturais não permitem que ele ocupe. Sebastião Salgado, alguns anos atrás, fez uma exposição no Rio de Janeiro, eu estava e fui assistir no Jardim Botânico, no Rio, chamado Gênesis. E essa exposição era uma exposição que mostrava que o homem ocupa as áreas anecúmenas, ou seja, as áreas em que as condições naturais impedem ou dificultam em muito a instalação humana. E ele foi mostrando uma série de lugares no mundo em que as condições eram realmente muito complexas. E essa manifestação humana de forma geométrica, ela não é algo recente. Isso daqui é Stonehenge. É um monumento que segue um padrão geométrico. Eles descobriram recentemente que esses monolitos aqui, eles foram trazidos de uma floresta que fica a 24 quilômetros de distância, só que eles variam, eles têm em torno de 7 metros e 30 toneladas, então é algo bastante complexo, né, de você transportar, mas tem todo um padrão circular, toda uma organização do espaço, né, aqui em Stonehenge, que é um monumento pré-histórico que data entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo. Aqui, a necrópole de Gizé, né, que eu publiquei agora no sábado, dia 29. Coloquei também o mapa, porque aqui nessa imagem da Maxar, que é uma imagem de alta resolução, não aparece a esfinge de Gizé, seguindo essa linha aqui, ela estaria mais ou menos aqui. Mas um padrão geométrico em toda a instalação, sejam das áreas menores, das 3 pirâmides, né, Kelps, Kefren e Miquerinos, né, e várias outras pequenas manifestações. Aqui, a 4ª dinastia do Reino Antigo do Egito construiu isso em 2550 a.C. E aqui a cidade proibida em Beijing, né, construída em 1420, início da dinastia Ming. Você tem aqui, são 980 prédios com 8.700 quartos, né, no meio da cidade, ali murada e fechada a visitação durante a pandemia, mas é um lugar bastante visitado pelos turistas, né? Também aqui uma imagem do GeoEye, o padrão geométrico sendo sempre contemplado. Não só nas áreas urbanas, se você pegar as áreas agrícolas, você verá que os processos de ocupação seguem padrões geométricos também. E é o que facilita, numa compreensão de uma imagem, essa percepção. Principalmente porque a gente parou de observar o espaço. Ninguém sai de casa para o trabalho olhando a trajetória aparente do Sol. Você sabe quais são as rodovias, as ruas que você deve utilizar, quais são as conversões para você chegar. Você cria uma lógica na sua cabeça. Em cidades alfanuméricas como Brasília é muito fácil, o padrão é crescente ou decrescente. Quando você está numa cidade que você tem uma dinâmica mais de crescimento mais espontâneo, aí você tem questões que vão envolver muitas vezes a possibilidade de uma rua ter o nome de uma pessoa que não é parente do outro, mas aí você cria estratégias mnemônicas e grava isso e se desloca, né? Então é importante a gente ter essa noção. E aqui é Brasília, a quadra que eu citei, a 304, é essa daqui. Aqui é 302, a 303, a 304. E assim vai crescendo até a 316. Aqui são as 100, aí passa um eixo, aí vem as 200 e as 400. Um modelo romântico de que o motorista moraria nas 400 e o ministro nas 300 e eles comprariam pão na mesma padaria, né? Uma cidade que não foi pensada para indivíduos que não têm carro. É uma cidade que, desde o início, se fala, Brasília é formada por seres que têm cabeça, tronco e rodas. E aqui é o campus da Universidade de Brasília, né, hoje totalmente em processo virtual, né? Lago Paranoá, aqui a Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional
Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, onde estão os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, todos integrados aqui nessa praça, né? Uma cidade de grandes palácios, de pouca vegetação intraurbana nessas áreas, muita gramínea, poucos serviços ecológicos sendo prestados por essa vegetação. Já as quadras bem arborizadas, mas um padrão de organização bastante típico e único no mundo, né? Usado em quase todas as imagens, quase todos os livros de sensoriamento remoto. Isso é uma imagem do Sentinel-2. Aqui é Etoile, vista o Arco do Triunfo, aquela rua que eu falei, que mostrei na imagem do Nadar, essa daqui, Avenue Bois de Boulogne, e aqui é a Champs-Élysées, e a cidade de Paris extremamente arborizada. É uma estrela, né? É uma estrela, então por isso, com um trânsito caótico, né? Muito interessante quando ocorre o Tour de France, que essa área aqui é a parte de chegada, então eles fazem um contorno no Museu do Louvre, dão a volta, vêm até aqui em cima, viram, descem, e a chegada é no meio da Champs-Élysées. É um espetáculo bastante interessante para quem gosta de bicicleta, né? E para quem gosta de Paris e não tem como não gostar de Paris, né? É sempre uma visão muito legal que a ESPN mostra normalmente nos períodos de férias escolares. Só que esse ano, até as férias, a gente não sabe quando serão e se aconteceram ou não, né? Uma outra maneira que temos também de entender o espaço, olhando de cima e compreender não só o padrão geométrico que se estabelece, mas o homem é o único animal que prolonga seu fotoperíodo. Então, anoiteceu, a gente acende as luzes, né? Eu estou aqui com um conjunto enorme de luzes acesas para que vocês possam me ver, né? E aqui é uma publicação da cidade de Atenas, que mostra a dinâmica do deslocamento dos carros e o padrão de luz noturna, assim como o amanhecer, visto por drone, né? O que é interessante nesse processo é que... perdão, tirei da animação. Mas o que é interessante nesse processo é que a gente percebe que à noite fica mais fácil você mapear o que é urbano. Porque quando você pensa em termos de sensoriamento remoto, o urbano é água, é solo, é vegetação, é asfalto, e tudo é urbano. À noite é luz. E o que vai diferenciar uma luz da outra? É uma unidade de luz quando é uma casa, ou várias unidades de luz quando é um prédio. Mas tudo é luz. Mas isso daí satura e você tem que ter um sistema sensor. Bom, os sistemas sensores estão se organizando. O Landsat 8 já imageia noturnamente, sob demanda, nos Estados Unidos. Faz aqui, mas a gente não tem acesso aos dados. Isso deve ser implementado, é uma tendência mundial que a gente está vendo, não só com sistemas de observação norte-americanos de defesa, mas principalmente com o sistema VIRS. Então, a gente caminha aí para essa possibilidade nos novos sistemas. Quem sabe, né? E assim seja, tenhamos no Landsat 9 a possibilidade dos dados de luz noturna, né, com 30 metros de resolução espacial, o que seria muito interessante. Aqui é uma visão do VIRS, né, do Suomi, do VIRS, e aqui é o Black Marble, ou a Pérola Negra, e aqui a gente vê as diversas... Pois não. A sua tela não está compartilhada. Perdão. Perdão. Muito obrigado. Me avisem sempre, porque às vezes as coisas ao vivo sempre tem essas questões. Mas deixa eu colocar aqui. E aí eu já compartilho. É porque saiu e aí eu perdi o compartilhamento. Mas está aqui. Obrigado. Então aqui é a Pérola Negra, né? A Pérola Negra é a observação do VIRS. O VIRS é o substituto do MODES. E aqui você tem os grandes adensamentos urbanos, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, né? E a gente vai tendo toda a compreensão aqui do território brasileiro, assim como no mundo. Aqui você vê grandes megalópolis, né? A Boswash aqui em cima, né? Boston até Washington, com Nova York no meio, a Flórida, e os lugares que praticamente são
inabitados. Você veja, por exemplo, a baixa densidade populacional na região amazônica, em compensação no litoral, o processo de ocupação, veja aqui no Nordeste, né, o processo de ocupação litorâneo e o caminhamento em direção ao centro-oeste, enfim, isso tudo é possível, porque tudo é luz. Então, você se verifica isso dessa forma. A possibilidade da verificação multitemporal, isso daqui é uma imagem do Central Park, em Nova York, e as diversas observações mostrando a sazonalidade. Primavera, verão, outono, inverno. Então, se fizermos aqui uma questão no sentido horário, né, nós veremos aqui as 4 estações se manifestando, o que para nós que trabalhamos com vegetações com sazonalidades muito marcadas, verão quente, chuvoso, inverno frio e seco, a gente tem, e no Nordeste você tem o verão, né, você tem a seca e o inverno, né, o período de chuva e o período de não chuva, isso é muito marcado. Então, você fala de primavera e de outono, a maioria das crianças não entende, porque a primavera é o florescimento, o outono é a perda das folhas, mas isso na zona temperada, né? Na zona intertropical a brincadeira é diferente, mas o sensoriamento te permite, ao olhar de cima, entender essa dinâmica, mesmo numa cidade que tem uma densidade populacional enorme e uma quantidade enorme de impermeabilização. Existe uma ilha de exceção, que é o Central Park. Há um grande poder em olhar de cima? Essa manifestação foi uma manifestação da Prefeitura de Washington, quando, do caso do George Floyd, a avenida em frente à Casa Branca assumiu-se o nome e criou-se, né, a Prefeitura adotou o nome dessa avenida como Black Lives Matter e mandou pintar no chão. Isso daqui é uma imagem de alta resolução de um satélite observando uma manifestação como essa, né? Então, é também uma forma da gente entender o empoderamento que uma manifestação como essa tem e a quantidade de discussão e o tempo de manifestação e as repercussões disso em âmbito internacional. Da mesma forma, existem estudos feitos pelos colegas de Harvard que mostram que bem antes da pandemia ter sido, né, da epidemia, no caso, ter sido discutida na China, né, que foi dezembro, que começaram a falar sobre o novo coronavírus e a pandemia de Covid-19, né, eles começam a perceber um incremento no número de carros aqui dia 17/10/19, aqui é dia 10/10/18. Esse daqui é um hospital da Universidade de Wuhan, 506 carros em outubro de 18, em outubro de 19, 640 carros. Depois eles percebem num outro, na região ainda de Hubei, na província de Hubei, um aumento aqui em outubro de 18, 393 carros, em outubro de 19, 714 carros nesse hospital feminino e de crianças. A mesma coisa, nesse aqui em Wuhan, também de uma universidade médica, o dobro de carros de um ano para o outro. E aqui já em dezembro. Aqui também em outubro, o aumento num outro hospital. E o que eles percebem? Que além do aumento da presença de carros, né, nos hospitais na região de Hubei, eles percebem também esse aumento, né, de tráfego para os maiores hospitais e, além disso, uma relação com alguns sintomas que depois foram associados à pandemia, como tosse e diarreia. Tanto que se discutiu tanto, e aqui é a pesquisa feita no Baidu. O Baidu é o Google chinês. A Google não tem espaço na China. Então, quando você vai à China, se você tem um e-mail do Gmail, você não vai ter acesso a nada. Você tem que fazer uma transferência para Yahoo ou para outro para que você consiga ver os seus e-mails. Você não acessa nada da Google. E a televisão é estatal.
né? Então você liga, você não sabe se você está assistindo uma novela, um programa de auditório, enfim, você entende quando você está na China o que é ser surdo, mudo e analfabeto. Você é surdo porque você não entende o que eles falam, você é mudo porque eles não te entendem e você é analfabeto porque você não lê o que eles escrevem. E houve uma procura muito grande no início da pandemia por papel higiênico, porque havia uma discussão de um aumento de diarreia associada à doença. E aí aumento da procura nos sites na internet. Então, os pesquisadores da área médica de Harvard fizeram a leitura dessa relação, desse incremento de carros, né, aqui, ao longo do período, né, e aqui depois essa tendência, e aí também esse aumento de procura por sintomas, o que denota que provavelmente a epidemia começou antes, assim como no Brasil, a discussão que um mês ou dois antes do primeiro caso ser relatado, já existiria então a circulação do vírus no Brasil. A gente tem a possibilidade de verificar impactos ambientais, e aqui é uma verificação, deixa eu botar aqui, é uma verificação de um derramamento de óleo numa área de um lago, né? Ele vem aqui ao longo do rio e ele vem em direção a esse lago aqui. Então, você, pela animação de cenas, né, análise multitemporal, você tem aqui o diesel, ele vai caminhando e a tendência é que ele chegasse nesse lago. E a possibilidade de você assistir também desastres, né? Como a gente pôde ver em Beirute. Aqui a gente tem os dados do novo Cibers 4A, WPM, né? Tenho atualmente 3 vídeos no meu canal no YouTube, uma primeira discussão, um segundo falando sobre questões geométricas e o terceiro sobre problemas relacionados à calibração radiométrica desses dados, também da câmera MUX e do WFI. Então, aqui, só para a gente verificar, é o evento de Beirute no dia, aqui a imagem do dia 9 de agosto. Só para a gente ver a mudança de escala, tem uma musiquinha de fundo, mas enfim. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para... Escala de 1 para 10 mil, aqui é o porto de Beirute, aqui o local da explosão. Aqui escala de 1 para 5 mil, já aparece o prédio, aqui o navio ao lado, né, deitado, que foi logo depois, e aqui é a área do impacto. Aqui a imagem da WPM com 8 metros de resolução, ao lado a pancromática com 2 metros e a possibilidade da fusão dos sistemas PSM, em que você tem o melhor dos mundos, a multispectralidade com a alta resolução espacial. Esse daqui foi o episódio que foi ao ar na semana passada, né, do podcast. É o episódio 33, que a gente pôde falar sobre monitoramento de queimadas em relação com o ciclo do carbono. No episódio anterior eu tinha falado sobre mapeamento de ciclo do carbono, de fluxos de carbono, de dinâmica de CO2 atmosférico. E essa semana falei sobre lógica reversa para a compreensão do monitoramento de queimadas a partir de índices espectrais, que foi a palestra que eu fiz no CBGEL, que foi o Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente. E eu queria fechar a nossa fala com esse vídeo para a gente entender essa relação de ter poder ao olhar de cima. Esse vídeo, ele é um vídeo que foi publicado por um fotógrafo de Dubai chamado Bashir, e ele faz os trabalhos dele com drone. Ele chamou a atenção porque ele disse que jamais pensou que fosse ver Dubai com as ruas vazias, os shoppings fechados, ou seja, a vida pujante de uma cidade que surgiu do nada, que em 84 não existia, nas primeiras imagens do TimeSat, né, do time-lapse do Google Earth Engine. Você não tem a cidade em 84 e ela surge e se estabelece como uma das grandes cidades do mundo, e ele faz essa visualização e eu queria compartilhar com vocês. Eu vou botar um pouquinho da trilha só.
O nome desse vídeo é The Lockdown, né? Ou o processo de isolamento forçado. Esse é o autor, né? O Bashir, Photo Factory. Ele faz isso com drone, com Mavic, e faz esses vídeos e ele tem uma série de publicações muito interessantes da cidade de Dubai. E há um grande poder em olhar de cima? Sim, porque nós somos capazes de compreender mais. Então, por isso que o sensoriamento remoto é realmente um mundo fascinante, nos permite essa visão mais ampla do todo. É isso que eu tinha para apresentar para vocês, para trazer para a discussão, e eu queria agradecer imensamente ao Instituto Federal por essa oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje, falando um pouco sobre isso que me encanta há tantos anos e que eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de popularizar para muita gente ao longo desse tempo, e gente do Brasil todo, gente de países de língua portuguesa, né, que tem a oportunidade de nos acompanhar. Basicamente isso. Obrigado. Ok. Nós que agradecemos, professor, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Sem dúvida, uma bela apresentação, bem clara, né? E como a gente esperava realmente, né? A partir do que a gente acompanha pelas seus canais, mídias sociais e vídeos no YouTube, a gente já esperava um nível de discussão bem interessante mesmo. Muito bom, acredito que, assim como eu, os alunos aí devem estar animados para adentrar nesse mundo e conhecer um pouco mais sobre o sensoramento remoto, né? Com certeza. Se a gente pode, se o senhor permitir, a gente pode abrir um pouquinho aqui para conversar um pouco mais. Tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta... Atualmente, Heurisson, os meus compromissos são daqui para ir para o quarto, depois para a cozinha e volta, enfim, eu estou em casa, literalmente estou em casa, então, à disposição. Realmente nós havíamos pensado de fazer essa aula com transmissão ao vivo pelo YouTube, mas a gente pensou que nesse formato a gente teria um pouco mais de contato, de possibilidade de abrir a câmera. Tá? Então, Eu prefiro. Eu acho muito mais legal ver as pessoas. Eu já vi aqui, estamos com 45, aí você vai vendo as pessoas que estão presentes. Agradeço a todos o prestígio, né, ao trabalho por estarem aqui. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? E como estou em casa, espero que vocês também estejam em casa para que a gente possa já voltar a uma certa normalidade e quem sabe num outro momento eu poder ir visitá-los, enfim. Mas vamos aproveitar, estamos juntos, então vamos aproveitar. Enquanto a conexão não cai, vamos conversando.
Então, pessoal, se alguém tiver alguma coisa para comentar, fique à vontade, tá? Ô, Helder, antes dos alunos, eu vou só aproveitar também, parabenizar o pessoal, excelente, muito bom. Eu, pelo fato de estar já há 7 anos só na parte administrativa, eu confesso que deu uma certa nostalgia, uma vontade de voltar à vida acadêmica novamente, porque ultimamente é só questão de orçamento, é questões de falta de recursos, ampliação, ou seja, é só a parte administrativa burocrática. Então, um pouco afastado dessa parte mais acadêmica, mas confesso que fiquei com água na boca, imaginando que já logo está voltando às minhas atividades de professor, novamente, mas quero só parabenizar, dizer que para os alunos que estão vendo essa aula, eu acho que é um momento histórico para eles, muito importante, eu espero que, e certamente acredito que está muito estimulante para todos eles aqui. Parabéns, professor. Agradeço, professor, e entendo perfeitamente. Eu estou há 20 anos em função administrativa, agora me ausentando um pouco, então eu confesso que olhar as imagens é muito mais agradável do que ficar no SEI, né? Assinando processos no SEI. Então, lhe entendo perfeitamente. É uma libertação quando a gente sai dessas funções. Mas, como a gente costuma dizer, alguém tem que fazer o serviço sujo, né, professor? Então, temos que conduzir o processo. Alguém tem que colocar a cara a tapa e desempenhar essas funções, que são fundamentais para que o Instituto tenha vida longa e que os cursos perseverem e tenham cada vez mais estudantes para se apropriar desse mundo, porque as pessoas que fazem gestão ambiental, as pessoas que trabalham na gestão pública, quando começam a olhar de cima, começam a ter uma visão diferenciada, e isso é um ganho na percepção muito grande, né? E que bom que essa saudade se manifesta, professor, porque em breve, né, o senhor volta à sala de aula para tocar as atividades com muita alegria, que é o que a gente gosta de fazer, né? Estar em sala de aula. Verdade. A Daniela já até provocou. Adriano, depois puxar a orelha da Daniela aí, tá? Provocando as aulas também. Lógico que é maior prazer. Eu vi que tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção quando eu estava falando, que eu falei sobre o pixel ser considerado como a 4ª dimensão. Não é bem isso. O que eu disse é o seguinte, é que a gente consegue construir a história do pixel. Deixa eu mostrar isso por meio... Deixa eu pegar o teclado aqui, que fica mais fácil mostrar do que muitas vezes falar. Então, deixa eu só pegar aqui e abrir um portal, o SATVEG da Embrapa. Eu vou compartilhar minha tela para que você possa entender melhor isso que eu estou salientando. Peraí. Uma guia do Chrome. Tá, SATVEG, aqui. Bom, esse portal, que é um portal da Embrapa, ele tem a possibilidade de você construir, né, a história de um pixel a partir de uma série temporal. Então, eu vou pegar aqui Brasília, o Parque Nacional, essa região aqui, que tem a lagoa aqui de Santa Maria. Eu vou pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma área na porção de baixo, que fica mais fácil eu te mostrar isso. Vou pegar aqui, por exemplo, uma área aqui. Esse quadradinho, Elaine, que aparece aqui, é um pixel do MODES que tem 250 metros por 250 metros. O MODES é um sensor que foi colocado em órbita nos anos 2000, mais especificamente a partir de fevereiro de 2001. Ele, que está em 2 plataformas, no Terra e no Aqua, ele foi disponibilizado. E o que a Embrapa fez, assim como o INPE? Eu estou pegando o da Embrapa porque ele está mais atualizado. Eles criaram um portal que você clicando, eu cliquei aqui com esse cursor, ele pegou o pixel correspondente. O que acontece? Eu tenho aqui 2 índices de vegetação. O índice de vegetação por diferença normalizada e o índice de vegetação melhorado. Obtidos pelo satélite Terra a partir de fevereiro de 2001 e pelo Aqua a partir de 2004. Aqui existe a possibilidade da gente verificar a qualidade quando são dados marginais, quando é neve, quando é nuvem, e eu posso também
retirar o que é não dado ou cobertura de nuvem. Então, estou fazendo uma palestra. Então, dentro dessa perspectiva, eu tirando aqui o que não tem, deixa eu colocar um filtro para a gente pegar a tal média móvel. A tal média móvel. Então, aqui você tem em vermelho essa suavização por um método chamado Savitz-Golay. O que acontece? Eu estou compondo toda a história desse pixel ao longo de todos esses anos. Esse ponto, por exemplo, aqui, ó, ele é uma queimada que aconteceu em 2010. Então, a gente vai avaliando, isso daqui é cerrado, estrito sensu, então, quando eu aproximo, eu vou vendo os indivíduos arbóreos aqui, com uma imagem de alta resolução, mas eu consigo materializar a história desse pixel, tá vendo? É isso que eu quis dizer. Os sistemas multitemporais permitem a construção da história do pixel. E isso pode ser visto desde o momento inicial ou até um detalhamento específico. Então, você pode pegar uma história e ver os ciclos em que eles estão mais vigorosos, menos vigorosos e tal. Isso dentro de uma vegetação mais preservada, isso é um parque nacional, então você tem essa história. Se eu vou para uma outra área, só para te exemplificar aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, essa área, eu vou ter também um pixel relativo a essa área, mas olha só a história dele, que interessante. Ele era um reflorestamento de pinos que vinha seguindo um processo. Mas aí, em 2003, ele passou por um processo de queda, de corte raso, e depois o estabelecimento de uma área urbana. Então, veja, houve uma mudança no padrão de uso e ocupação que a história do pixel está me contando. Se você provavelmente olhasse a imagem no momento em que ela está sendo representada pelo Google, você diria, interessante, é um parque residencial, é uma área residencial, né? Sim, mas é uma área residencial que até bem pouco tempo atrás era um reflorestamento. Então, houve uma expansão em direção a essa área. E aqui eu tenho a materialização do tempo desse pixel. É isso que eu quis dizer quando eu falei sobre a utilização de séries temporais para materializar o tempo, tá? É nesse sentido. Não sei se respondi, se facilitei ou se compliquei mais ainda, né? Porque também é isso, a gente complica para que vocês fiquem curiosos, corram atrás e se apropriem cada vez mais desse mundo fascinante. Vamos ver se tem mais algum questionamento. Deixa eu ver aqui. Agradeço a generosidade dos comentários. Então, seria a resposta espectral do pixel ao longo do tempo? Seria, Alisson, a resposta da atividade fotossintética, porque é um índice espectral que você está medindo. Então, seria a resposta do índice espectral ao longo do tempo. Não diria que seria o comportamento espectral, porque eu não estou vendo o espectro, mas sim uma modelização desse espectro que me gera um índice espectral, no caso, o NDVI. Tá? Se baseia no comportamento espectral. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre suas impressões sobre o Cibers 4A. Perfeito, Daniel. O Cibers 4A havia uma expectativa muito grande, eu acho que é um dado bastante interessante. Primeiro, pelo fato de termos 3 sistemas sensores com as mesmas bandas, sendo que um é regional, que é o WFI, com 55 metros, o outro é de resolução moderada, com 16,5 metros, e o outro é de alta resolução, com 8 a 2 metros, podendo ser fusionado, como eu mostrei em Beirute. Porém, o que a gente notou? Isso, na palestra do CBGEL, me pediram para mostrar isso. Deixa eu ver se eu ainda tenho esses slides aqui no finalzinho. Deixa eu... O que eu andei mexendo? Eu apaguei, ó, para poder fazer a... pena. Eu apaguei. Eu tinha feito na minha palestra do CBGEL
eu tinha feito uma discussão sobre o Cibas. Muito bem. Mas o que acontece? Aí eu já te convido a assistir os vídeos no meu canal no YouTube, tá? Que é professor Gustavo Batista. A gente pode aqui mostrar aqui. Deixa eu só ressaltar. Aí eu faço o compartilhamento. Já estou ficando craque nesse negócio aqui, hein, Heurson? Estou gostando já desse negócio. Então é o seguinte, aqui é o meu canal no YouTube, né? Prof. Gustavo Batista. Aqui eu, na segunda-feira, às 5 da tarde, eu faço o ao vivo no YouTube, que eu discuto o podcast, tá? E aí a gente tem, deixa eu colocar aqui, porque tem no destaque dele, o Testamos o Cibas 4A, a gente já está com 1.300 visualizações, isso há 4 semanas. No dia que foram liberados os dados, eu gravei esse vídeo, 22 minutos, e eu mostro que a WFI tem um problema de questão radiométrica, de padrões, 2 padrões radiométricos na cena. E aí, depois nós fizemos a parte 2, que está aqui nos envios, cadê? Deixa eu pegar aqui os vídeos. A parte 2 está aqui, ó, que eu falei sobre a questão geométrica dos dados. E, deixa eu ver aqui. E tem a parte 3, esse daqui, há uma semana atrás. Aí eu comecei a mostrar problemas radiométricos nos dados. Então, só que depois que a gente conversou sobre isso, um aluno meu mostrou alguns dados que são bastante problemáticos. Deixa eu ingressar aqui, só para mostrar para vocês, ainda compartilhando, vou entrar no catálogo do Google. Vamos entrar aqui no Cibas 4A, ele pede para abrir um outro pop-up. Vou compartilhar essa guia. E aí eu vou pegar aqui somente os dados da WPM, que é essa de alta resolução. Eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui para vocês verem. Região aqui de Limeira, Campinas, tá? E aí eu vou filtrar e pedir aqui os resultados. Os caras tiraram as imagens que estavam com problemas. Tem problema não, eles tiram, mas a gente tem guardado. Eles tiram, mas a gente tem guardado. Quer ver? CBGEL, deixa eu ver aqui. Porque tanto na câmera MUX como na... Bom, já teve alguma resposta, né? Eu fiquei feliz, porque até então eles estavam divulgando um negócio terrível. Meu Deus, onde é que está isso? Deixa eu ver aqui. Eu baixei as imagens, tá? Eu tenho isso aqui, as imagens eu tenho elas guardadas. Deixa-me ver aqui. Cibas... eu acho que está no Google Drive, quer ver? Cibas 4A. Problemas com WPM. Eu acho que eu fiz foi postagem, quer ver? Instagram. Professor, tem uma postagem mesmo sua lá. Tem? Com esses dados? Tem. Aqui. Ainda botei assim, urgente. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. 2 padrões radiométricos no Ceará.
Aqui no Distrito Federal, um pedaço da imagem está ausente. Olha aqui, ó, na banda 4. Tá vendo? Um pedaço da imagem está ausente. Olha essa cena. Eu tenho essa cena, baixei ela. Eu tenho essa cena disponível. Parece um tabuleiro de xadrez. Ela já não aparece mais. Eles tiraram do catálogo. Os caras não são bobos. Por quê? Porque eu pedi para instigarem os caras do INPE no CBGEL. A gente ia ter a palestra de um deles, que é diretor lá, é até amigo meu. E a gente... Deixa eu ver se, pegando dados mais antigos, se aparece. Nós estamos em... Não, deixa eu pegar aqui julho. 1º de julho. Filtrar. Tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho aqui a cena, ó. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Olha que lindo. Essa daqui eu acho sensacional. Olha só. Essa daqui eu acho um espetáculo, essas duas aqui. Olha só. A gente está vendo a tela do Instagram ainda. Tá aqui, ó. Joguei agora. Olha que lindo. Ainda está aí, eles não tiraram, não. É porque passou o dado. Olha essa cena aqui, que fantástica. O que presta aqui, né? Assim como aqui, ou aqui, ó. Aqui os dados, ó. WPM. E tem problema na câmera MUX também, enfim. Então, é uma festa. A gente vai se divertindo. Eu acho o seguinte, a gente tem que perturbar. Então, se os negócios estão aparecendo de forma esquisita, a gente tem que denunciar. Tem que fazer post, tem que chamar atenção, divulgar para os amigos, pedir para os caras compartilharem, né? Por quê? Porque eu mandei, foi engraçado, eu cheguei no LinkedIn um dia, tinha lá um pedido de amizade. Falei, beleza. Aí o cara se apresentou, professor, como vai? Eu trabalho em tal lugar e eu faço a calibração dos novos dados CIBES 4A. Eu falei, que ótimo, então eu queria que você me explicasse os 2 padrões radiométricos da câmera WFI, que eu encontrei nos primeiros dados. Aí aquele silêncio sepulcral. Até hoje eu não obtive resposta, entendeu? Então, enfim, mas a gente tem que perturbar. Por quê? Porque os caras não podem disponibilizar um dado desse. Se eles disponibilizam dessa forma, isso cai em descrédito. Será que você vai ter... É que nem CIBES 2B. CIBES 2B você tem 3 padrões radiométricos. Como é que você vai aceitar e dizer, não, isso aqui é um padrão aceitável de imagem? Que conversa! Então, a gente tem que ter isso de forma muito, muito interessante. A Elaine falou aqui, cheguei a ver esses problemas em um post do seu Instagram. Beleza, obrigado. Professor Gustavo, quais os sensores satélites de alta resolução estão disponíveis para acesso gratuito? Agora, CIBES 4A e CIBES 4, com 5 e 10 metros. Tá? Agora, 2 metros. Dá para fazer muita coisa? Dá, os dados são bons, você está vendo que os novos já estão sendo... Cara, deixa eu contar uma coisinha aqui, aproveitar que estamos aqui só nós, né? Deixa eu contar uma coisa aqui que eu fiquei impressionado. Eu, alguns anos atrás, quando saiu o CIBES 4, eu sempre fui um defensor do CIBES. Quando saiu o CIBES 1, eu fui atrás dos dados e os caras não me passavam os dados. Era uma dificuldade. Aí eu pedi a um amigo, já falecido, morreu muito moço, com 40 anos, um acidente de carro horroroso. Mas o Eduardo, ele era assessor do presidente da Agência Espacial Brasileira e dava aula comigo numa faculdade à noite. Aí ele virou para mim, eu conversando, dizendo, pô, cara, que coisa complicada esse sistema brasileiro, eu tenho acesso a tudo quanto é satélite americano, os caras me mandam os dados, não me cobram nada, eu testo, faço os artigos, agora o brasileiro coloca um satélite com os chineses, eu queria acesso a esses dados e não consigo, já mandei mais de 15 e-mails para o INPE pedindo acesso e nada. Ele disse, faz o seguinte, me passa esses dados que eu vou mandar um e-mail como se eu fosse o presidente da agência espacial, eu vou mandar para o presidente do INPE, solicitando esses dados para você. Falei, ótimo. Aí mandei os dados, ele fez, tá? Aí os dados chegaram para mim, chegou um CD e tal. E com um e-mail, uma carta, aliás, do responsável.
estava aí disponibilizado e tal. Logo depois eu abri meu e-mail, tinha um e-mail desse mesmo sujeito. Na carta ele era muito solícito, muito formal, mas no e-mail era um pouco meio rabugento, né? Aí virou para mim e disse: você não precisava ter usado dessa estratégia política para pedir os dados. Se você tivesse solicitado, eu falei: cara, eu mandei 15 e-mails para você, 15. Eu tenho cópia de todos. Aí mandei tudo para ele. Eu tinha tudo em PDF, mandei tudo para ele. Aí liberaram os dados. Lá fui eu para o Simpósio Brasileiro em 2003, em Belo Horizonte, apresentar esses dados. E eu ia fazer uma comparação com o Landsat, com uma cena, Landsat 7, muito próximo e tal. E os dados eram ruins. A banda 1 era míope, a banda 1 era estrábica, ela olhava para cima em relação às outras duas. E o sistema era míope, era uma imagem meio feia e tal. Aí eu fiz aquele artigo e eu tinha um amigo que estava apresentando a sessão. E normalmente, vocês já devem ter visto, quem não viu vai ver em Gramado em 2022, se Deus quiser. Outro dia eu estava falando achando que era em maio do ano que vem. Não, é 2022. Aí eu cheguei, quando a gente chega para apresentar um trabalho oral no simpósio, você manda o seu currículo. Como o professor Heurisson fez aqui, ele leu um pouco da minha história, que está no Lattes e tal, para te apresentar, né? Para que as pessoas saibam quem é você, o que você está fazendo, por que você está ali e tal, enfim, né? Não é aquela história, não, eu estava vendendo aqui cachorro-quente aqui na entrada do evento, me chamaram para apresentar esse trabalho. Não, você tem uma história, né? Aí você vai e apresenta. E o meu amigo que estava conduzindo a sessão, eu não vou dizer nomes, a gente conta o milagre, mas omite o Santos, ele esqueceu de me anunciar. E lá fui eu, né? Eu só disse, trabalho agora, não sei o quê, lá fui eu. Então ninguém sabia quem eu era e tal, e tudo bem, né? E eu, garoto novo, ainda novo, aí eu fui fazer a apresentação. Primeiro, quando eu entrei na sala, só tinham militares da aeronáutica. Eu falei, caramba, eu vou falar mal do censor brasileiro, no mínimo vou sair algemado daqui, né? Aí tudo bem, vamos lá. Aí aquela situação e tal. Aí vem me faz uma pergunta assim, rasteira, aquela pergunta assim, com um monte de maldade inserida, porém, uma pergunta muito óbvia. Do tipo, para você dirigir, você colocou a chave na ignição do carro? Coisas desse tipo, assim. Você tem uma noção da questão, né? Ou seja, para você comparar os dados dos sensores, você reamostrou os dados para a mesma resolução espacial, né? Coisa simples e tal. Aí esse meu amigo percebeu que não tinha me apresentado, disse, não, peraí, vamos aumentar o nível das perguntas e tal. Não, o professor Gustavo, ele é professor universitário, ele faz isso e tal. Muito bem. Aí mostrei aquele negócio. Aí veio o Cibers 2, fiz um monte de trabalho no sertão, eu trabalhava no Alto Oeste Potiguar, fiz um monte de trabalho, super legal, um dado bacana, gratuito, beleza e tal. Aí vem o Cibers 2B, uma droga, 3 padrões radiométricos e tal. Aí o Cibers 3, não funciona, se perde. Caramba, e agora? Aí Cibers 4, aí vem aquela animação, né? De toda vez, vamos dar uma força, vamos fazer, é produto nacional, vamos nessa e tal. Aí peguei uma área de uma queimada lá no Parque Nacional de Chapada Diamantina, na Bahia. Aí peguei os dados. Aí muito boas as imagens da câmera MUX, né? Uma câmera brasileira e tal. Legal. Aí falei com uma aluna minha que estava estudando esse incêndio, falei, olha, é o seguinte, tem as imagens da tua área, eu baixei, só que são dados grandes, não dá para ficar te mandando por e-mail, então faz o seguinte, está aqui o link, vai lá e baixa. Aí ela virou e disse, professor, não estou achando os dados. Eu falei, não é possível. Baixei esses dados tem uma semana e pouco, logo que eles... Não estou achando os dados. Eu falei, tá bom. Aí tinha uma banca de mestrado e vinha um colega do INPE, um amigo meu de longa data. Virei para ele e falei, rapaz, uma aluna minha está precisando dos dados, eu baixei os dados sumiram. Ele disse, eu vou te contar um negócio, mas pelo amor de Deus, você não conta para ninguém. E eu estou cumprindo com o que prometi, não estou contando para ninguém, só para vocês. Vocês não são ninguém, né? E tal, então estou contando. Ele virou para mim e disse, é o seguinte, quando a gente comissionou os dados, ou seja, quando o satélite começou a se tornar disponível para uso público, nós não tínhamos um sistema que funcionasse com a China. Então, os caras recebiam os dados e a gente não tinha como baixar esses dados. Eles estavam fazendo um pré-processamento lá, inicial de teste.
E a gente tinha data para divulgar os dados. Então, um colega nosso foi à China e voltou com um HD na mala, com as imagens. Então, nós colocamos o HD, você conseguiu baixar essas imagens, e aí nós tiramos o HD quando o sistema se comunicou. Ou seja, imagine a situação mambembe, né, de um cara vindo com uma mala com HD, que seriam os dados transmitidos da China. Só que foi uma transmissão humana, né, via avião. Eu, quando voltei da China, foram 34 horas de Xangai à porta da minha casa, olhados no relógio. 34 horas. Você fica uma semana sem saber quem você é direito. Você acorda no meio da noite achando que está num teatro chinês. É uma doideira aquele negócio. Você não sabe se é de dia ou de noite, você fica completamente zureta. Imagina esse tipo de transmissão de dados. Foi assim que foi feito o Cibers 4 inicialmente. Aí agora vem o Cibers 4A, eu falo, legal, faço um post logo no início, divulgo e tal, bacana. Aí, de repente, vem esse tipo de coisa. Aí você pergunta, aí perguntaram ao Eimar lá no CBGEL. E aí, o que é os dados? Quais são os problemas? Sabe aquela situação assim de marido traído? O último a saber era a cara dele. Ele não sabia do que tinha acontecido. Ele não sabia que os dados tinham problemas. Mas parece que já estão chegando, já está chegando até eles. Então, eu tenho muita fé nesses dados, viu, Vicente? Eu acho que a gente tem que fazer os trabalhos. Mas eu vou escrever um artigo para falar mal desses dados, para dar uma perturbada, né, com uma certa rapidez. É só questão de tempo, eu vou dar uma perturbada. Porque esse é meu papel, né? É dar uma perturbada. Desde o início do Cibers 1, eu chateio os caras, e é graças ao Cibers que a gente tem Landsat e Sentinel gratuito. Não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil sempre se vangloriou nos simpósios de sensoriamento remoto que o Brasil era o país... Todo presidente, todo diretor do INPE ia para o início do simpósio e dizia: o Brasil é o país que mais libera gratuitamente dados de sensoriamento remoto. Aí você pensa, sim, se cobrar pelo Cibers 2B é estelionato da cadeia, né? Aí os caras, não, vamos deixar esses dados gratuitos. Aí os americanos... Eu estava na sessão quando o USGS veio, em 2010, se não me falha a memória, eles vieram e disseram, bom, já que o Brasil faz isso, nós resolvemos fazer também. E fizemos, então, a liberação dos dados Landsat. Só que nós chegamos a 100 milhões de imagens, de downloads de imagens do Landsat. Isso gera, só nos Estados Unidos, uma movimentação econômica da ordem de 3 bilhões de dólares de incremento, fora no mundo. Então, é um grande barato você disponibilizar imagens. Por quê? Porque você otimiza toda uma economia baseada em satélites. Hoje você liga uma televisão, você abre um jornal, é o tempo todo alguém mostrando alguma imagem de satélite. E você se apropriando disso. Há 20 anos atrás, quando eu terminei o doutorado, há 20 anos atrás, eu recebi um e-mail convidando para fazer pós-doc nos Estados Unidos para desenvolver sistemas de ensino de sensoriamento remoto para jardim de infância. Há 20 anos atrás, os americanos estavam preocupados porque as crianças no jardim de infância iam ter contato com imagens. Imagine ensinar em jardim de infância radiação eletromagnética, espalhamento da radiação pelos gases atmosféricos. Isso é impossível, mas, enfim, eles conseguiram. O Google é um grande exemplo disso, de popularização do sensoriamento remoto. Então, é por aí, tá? Já falei demais, né? As pessoas não falam, ficam só me olhando, mas, enfim... Para a gente é um prazer imenso estar escutando. Para mim também, é sempre uma alegria. Eu sou um contador de histórias. Então... Dados sensores hiperespectrais. Cara, eu estava solicitando ainda há pouco os dados do Nmap, que é um sistema alemão. Existe hoje o Prisma, existem os dados... O que é mais fácil você encontrar é no Earth Explorer, você encontrar os dados do Hyperion. O Hyperion é um hiperespectral bastante legal, que tem uma relação de sinal-ruído baixa, tem muito ruído, mas dá para fazer muita coisa. Eu já orientei, inclusive sugiro, dá uma olhada nesse podcast no 32º, eu falo sobre a validação do modelo de sequestro de carbono com dados Hyperion, tanto na Amazônia como na Caatinga. E assiste o ao vivo no YouTube
porque aí eu mostro os mapas, as imagens, os dados. Eu mostro tudo lá no ao vivo, tá? Professor Gustavo, Francisco Dilson, vendo pelo seu ponto de vista, qual a sua opinião técnica da possibilidade de sensoriamento remoto colocado no projeto de lei para fins de comprovação de uso real de poceiros de regularização fundiária? Cara, eu não conheço o projeto de lei, tá? Mas eu fui perito em vários momentos da minha história usando dados de sensoriamento remoto, porque dados de sensoriamento remoto têm fé pública, né? São dados que têm mas principalmente eles têm precisão e exatidão cartográfica, é claro que seguindo a escala em função do comprimento da resolução espacial, e isso tem sido feito, e isso é um dos sonhos do pessoal do Map Biomas Alerta, que é justamente você pegar as áreas de desmatamento, né? Aqui a gente está falando sobre ocupação irregular, mas o desmatamento, por exemplo, o indivíduo fazer um detalhamento usando os dados Planes com 3 metros, e o sonho do Marcos Rosa, que é o diretor técnico do Map Biomas, que é um amigo meu, é que chegue a multa na casa do cara igual a de carro, com a foto, com a placa aparecendo, sabe? Com a imagem de satélite dizendo, ó, você desmatou aqui esse polígono, está aqui, ó. E isso é prova judicial. Você leva isso para um juiz, ele aceita isso como prova judicial. Eu vou citar um exemplo. Uma vez um cara me procurou, um amigo meu perito, né? Aliás, eu tenho hoje 3 alunos peritos, já tive outros agora, foram meus alunos também na pós-graduação. O pessoal da polícia, tanto da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, vários deles já foram meus alunos. Desde trabalho de comportamento espectral de maconha nas ilhas de São Francisco para separação do que é plantio ilegal e dos envoltórios de vegetação, a gente já fez, né? Não pôde ser publicado, porque eram dados sigilosos, mas uma vez me procuraram porque o cara estava sendo processado porque havia desmatado a reserva legal de sua fazenda. O Ministério Público havia ido ao local com o GPS e tal, marcado os pontos, fotografado e feito um laudo mostrando que havia uma supressão da reserva legal. Aí eu peguei uma imagem do Landsat, a escala era compatível, peguei uma imagem do Landsat da época da vistoria dos técnicos do Ministério Público, peguei o polígono da área do cara e plotei sobre a imagem, estava a reserva legal lá. Eu falei, cara, esses caras bobearam com o GPS. Aí ajustamos os pontos das coordenadas dos caras, pá, na outra margem do rio. Do outro lado do rio, estavam os caras lá, os pontos, numa área desmatada. A propriedade do cara numa margem, a outra área preservada. Fizemos um laudo, mostramos os pontos percorridos, foto 1 foi aqui, a 2 aqui, tá, e a propriedade do cara, o polígono averbado em cartório, bonitinho e tal, reserva legal delimitada. Pronto, o juiz olhou e disse, vocês estão de brincadeira comigo? Os caras do Ministério Público, vocês estão brincando comigo? Essa foi a manifestação do juiz. Como é que vocês vão para outra margem e fazem uma denúncia e tal? É porque eles queriam pegar o cara, era um político, eles queriam pegar o cara, depois eles vieram atrás do cara porque ele tinha desmatado a APP de um reservatório que era artificial. Onde é que está a APP de um reservatório artificial? O cara encheu aquilo dali não era um reservatório, não era um lago natural com uma vegetação que foi suprimida, não, era uma área que o cara barrou e fez um lago. Aí eles queriam pegar a APP do cara. Até nisso, então, é algo extremamente importante e que tem a possibilidade de você utilizar sensoriamento remoto dessa maneira, né, de você fazer laudos e, com isso, livrar, né, o seu cliente da cadeia. É uma possibilidade. Né? Ou então colocá-lo na cadeia, dependendo do caso também, né? Tudo depende do enfoque e do nível de ilicitude que se cometeu, né? Professora Valdira, eu estou impressionado com esse nível desse filtro, eu estou assim numa inveja, porque eu fiz um negócio com uma parede aqui, sem graça e tal, mas eu achei sensacional isso. Depois eu queria aprender como fazer esse negócio, porque eu achei um espetáculo. Não estou lhe ouvindo. Ah, fantástico. Aí é sensacional. Olha, são recursos altamente tecnológicos. Olha só.
Eu preciso aprender essas coisas, eu me divirto com Está essas gostando? Está gostando? Pois é, eu me divirto com isso aqui. É incrível. Ótimo. E assim, eu adoro viajar. E como nessa época eu estou podendo sair de casa, aí então eu saio por aí, passeando. Perfeito. Né? E em momentos a gente tem que... Esse tem até animação, olha só, esse está um espetáculo. Isso é Nova York. Olha só, fantástico. Para você ver o que o isolamento faz com a gente, né? A gente está procurando coisas. Exato, para manter a sanidade mental, né? Isso, exatamente. Gente, em algum momento a gente tem que divertir, procurar alguma coisa. Com Todo certeza. mundo adora isso aqui. Muito bom. Muito bom. Senhores, eu acho que respondi tudo. O Francisco havia solicitado a pergunta e eu passei, desculpe. Né? Alta resolução. Eu acho que respondi tudo, né, Wilson? Acho que se vocês não têm mais nada a me perguntar, agradeço imensamente a oportunidade, sempre à disposição. Me sigam nas redes sociais, porque aí vocês vão ter sempre as novidades, sempre as postagens, tem sempre uma novidade ou outra, né, sobre a utilização de sensoriamento remoto em diversos fins, né? E o podcast também é algo, tem gente que gosta muito de ouvir, né, o áudio. Isso foi uma provocação de uma aluna minha que disse que gostava muito de podcast e não tinha nada em português. Aí eu resolvi fazer. Hoje já existem outros, inclusive pessoas com quem eu me relaciono, né, e é uma oportunidade da gente ter a possibilidade de discutir. E sempre trazendo na segunda-feira, às 5 da tarde, né, pontualmente, né, a gente entra ao vivo e faz 1 hora de discussão, aí eu mostro, normalmente, o que embaso. Acho que vou aproveitar essa palestra que fiz hoje aqui para fazer o próximo episódio do podcast, e aí na segunda-feira eu trago isso para uma audiência mais ampla, né, que aí aqueles que não puderem estar conosco aqui no meeting vão ter oportunidade da gente discutir um pouco essas questões. Né? Eu já fiz uma palestra parecida, mas o enfoque é um pouco diferente, e aí dá para a gente conversar nesse sentido. Tá bom? Gente, muito obrigado. Queria agradecer a vocês. Me coloco à disposição sempre que precisarem. É um prazer. Obrigado, professor. Obrigado a todos aqui que estiveram presentes até esse momento. Estamos com 2 horas aqui de atividade. Há muito aprendizado, né? Muita coisa interessante que a gente conseguiu visualizar aqui hoje. Com certeza são coisas que a gente vai desenvolver aqui, tentar desenvolver dentro da especialização. Nós temos algumas ideias aqui, garimpando ideias que a gente vê nos posts do professor, nas redes sociais. Então, a gente tem... Vamos trabalhar direitinho aqui e que acredito que a gente vai ter bons resultados dentro da área de censuramento remoto, né? Com certeza. De censuramento remoto, né? Processamento digital de imagens satélites com softwares livres, não é isso, professor? Você quer falar um pouquinho do curso? A gente, depois de toda essa discussão, houve sempre uma solicitação por parte da audiência que se fizesse um curso, né, um curso digital para disponibilização para o grande público, né? Então, como eu sou professor universitário, eu não poderia implementar, né? Mas quando você também começa a aparecer, muitas pessoas vão te procurando nesse sentido. Então, fiz um curso, como o livro, né? Você faz um contrato e tal, e eu tenho um curso chamado Processamento de Imagens de Satélites por meio de softwares livres, que está tomando um rumo muito interessante, né? A gente hoje já está na 3ª turma, começamos em outubro do ano passado, e muita coisa surge aí. O podcast surgiu dentro do curso, né? Era uma aluna do curso que trouxe essa discussão, e a gente tem um grupo de Telegram, e além disso a gente tem a possibilidade de, a cada 15 dias, nos 3 primeiros meses, de fazer chats online, como a gente está fazendo aqui, né? Uma conversa.
E está surgindo uma comunidade muito fervorosa, né? Então, alguns assim comentam comigo, poxa, eu fico uma semana sem olhar o Telegram, quando eu entro tem 250 questões e ninguém... Pô, eu tenho que organizar as coisas para poder ler tudo e tal, porque as pessoas vão trazendo. Essas discussões todas de calibração do Cibers foram todas feitas no grupo de Telegram. E aí é interessante porque é uma comunidade formada por pessoas que não sabem nada de sensoriamento remoto e doutores que dão aula de sensoriamento remoto em universidades. Então, você tem os extremos, né? Eu tenho vários... Teve uma moça na turma anterior que me chamou muita atenção, porque eu tinha sido presidente de uma banca de concurso, que ela ficou em primeiro lugar, eu fiquei encantado. Ela tem uma visão de sensoriamento remoto, aí eu virei e disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, primeiro, eu quero aproveitar a sua didática, eu quero aprender a dar aula como você dá aula. E segundo, eu quero me libertar do Envy. Então, eu vim para cá para aprender outros softwares. Falei, seja muito bem-vinda. Ela já terminou o curso, fez rapidinho e tal, e uma figura fantástica, né? E a gente vai tendo uma dinâmica muito legal. Então, é um curso que não fica aberto direto, porque justamente eu quero dar essa atenção, né? Então, eu faço turmas de tempos em tempos, dentro da possibilidade. Eu peço sempre, quando os caras querem abrir uma nova turma, eu sempre digo, vamos respeitar pelo menos os 3 meses que eu tenho dos chats online, né? Mas é uma vivência muito interessante. E em nenhum momento eu vejo um aluno como aquele meu que chegou e entrou no finalzinho da aula só por causa da presença. As pessoas lá estão porque querem fazer um diferencial nas suas vidas, querem ter autonomia, né, no processamento da imagem, no sensoriamento, e a coisa está avançando, está avançando. Tem outras possibilidades, outras perspectivas, porque aí o céu é o limite. A grande vantagem do digital é isso. No chat online passado, a gente tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Rondônia, gente de Roraima, da Amazônia, do Amazonas, do Pará, enfim, você tem gente do Brasil inteiro. Às vezes, quando entra aqui, ó, sou representante do Rio de Janeiro, olha, eu sou do sul de Minas e tal, eles vão se identificando e com isso é uma comunidade muito grande, muito legal. Tem sido algo que tem me movimentado muito, tem me dado um outro sentido, não só a divulgação de ciência, mas o ensino remoto e essas tutorias, elas são extremamente prazerosas, porque são pessoas que realmente querem, então a gente consegue fazer um trabalho muito legal, né? Então, é se reinventar, e com isso a gente vai avançando, né? Aqui surgiu uma pergunta aqui, comentar sobre a relação de agricultura com o NDVI, já que o senhor comentou rapidamente. Não, é o seguinte, é porque o NDVI agora, quando você pega esses caras que estão trabalhando com drones na área agrícola, todos eles têm como grande portfólio calcular NDVI para as imagens. Então, eles estão descobrindo algo que a gente vem usando há mais de 40 anos, né? Então, essa é a grande novidade. Mas deixa eu fazer uma sugestão a você, Nath, que me perguntou. Ao vivo do YouTube dessa semana, eu fiquei assim profundamente feliz, porque eu pude mostrar para as pessoas como é que eu entendo os índices espectrais. Ou seja, o que eu faço, como é que eu ajusto os espectros para entender o que está acontecendo quando eu vou perturbando um determinado alvo e como isso se manifesta. Então, eu fiquei muito feliz com a conversa, mais até do que a palestra, porque a palestra tinha muita gente, né? Tinham várias pessoas assistindo, mas quando você tem pouca gente ali conversando e você está sozinho na frente do computador, você vai refletindo sobre uma série de coisas, vai burilando os dados, e a pegada nessa segunda-feira ficou muito especial. Então, se você quiser entender como é que funciona o NDVI espectralmente, quando a vegetação vai secando e tal, é bem legal. Aproveita e se inscreve lá no canal, e a gente, toda segunda-feira, tem uma novidade lá, nas 5 da tarde, tá? A gente está sempre ao vivo, tá bom? Eu que agradeço. Excelente. Eu ingressei nessa turma nova do curso, né? Estou começando lá na 4ª aula. Até o momento, muito bom, e as expectativas são enormes para dominar todas as fases do processamento usando o software livre.
Pois é, o professor Heurisson é um dos que me dá a honra de ser meu aluno, sabendo como sabe geoprocessamento. Aliás, quando eu fiz as lives, foi muito interessante você comentar isso. Eu fiz as lives e junto com você também está o professor Hermano Falcão, que é do Instituto Federal da Paraíba, no curso de geoprocessamento, que também é meu aluno lá. Demorou para entrar, mais acanhado, mas de vez em quando ele faz uma consideração. E quando me convidaram para o CBGEL, quando o Anderson Medeiros, que é o dono da ClickGel, entrou em contato comigo, que é um parceiro de muito tempo, um amigo muito querido, ele e a esposa, ele virou para mim e disse, professor, o senhor está fazendo umas lives e tal? Eu falei, eu estou fazendo o aquecimento para a semana de lançamento do curso. Ele disse, eu falei, inclusive eu comentei aqui, tinha um professor seu presente. Aí ele disse, é? Eu disse, é. Aí eu mandei o print de tela para ele ver o Hermano. Aí ele viu o seu nome, aí ele disse, sim, o professor Heurisson também foi aluno da ClickGel, fez curso presencial comigo. Aí eu falei, olha aí, tá vendo? Aí os dois vieram para a turma agora. Eu fiquei muito satisfeito, muito honrado com a presença de vocês. Tem vários professores que estão lá com a gente e pessoas que trabalham com sensoriamento remoto, como eu disse, com doutorado em sensoriamento remoto, o que muito me honra, né? Porque eu tenho pessoas que estão saindo da noção do que é assessoramento remoto para entender que é sensoriamento, né? Mas tem gente que já domina, que já trabalha, que tem produção e que isso dá uma chancela muito boa ao curso. Os comentários, por exemplo, no site, no meu site, profgustavobatista.com.br, aparecem os comentários de quem já fez o curso, dos estudantes, e tem vários que são professores universitários ali. Então, isso muito me honra, sabe? Porque eu achei que eu ia trabalhar com a meninada que está começando e tal. Não, quando eu comecei a ver, assim, é gente da área mesmo, que está querendo pegar uma outra vertente, pegar uma outra percepção. Eu faço muito isso, né? Eu estou sempre fazendo curso, sempre me atualizando. E o grande barato é a nossa comunidade, não é, Heurisson? Essa comunidade, ela está assim, é um grupo fechado com os alunos, né? Nós somos 106 membros, e assim, tem gente que faz uma pergunta e vem aquela quantidade enorme. Aí hoje um descobriu publicações de livros em PDF, aí divulgou, aí um outro já entrou, e nisso vão surgindo, aí você orienta um, orienta outro, já vai pensando no próximo simpósio, como é que vai ser. Enfim, é uma festa, é uma festa. Eu tenho me divertido horrores com essa comunidade, né? E tenho pensado muito no futuro dela, porque ela está tomando um corpo que a dimensão está quase fugindo do controle. Eu não vou deixar fugir, não, mas está quase fugindo do controle. Mas é isso. Gente, muito sucesso no curso de vocês. Aproveitem esse mundo sensacional do geoprocessamento, das geotecnologias, do sensoriamento remoto, enfim. Né? Vocês vão perceber que o sensoriamento remoto é mais legal do que as outras áreas, mas com o tempo vocês vão... Mas tem que experimentar, né, para saber e perceber essas diferenças, né? Mas isso é muito legal, que não nos ouçam os professores que dão aula de SIG e de outras áreas das geotecnologias. Mas o sensoriamento é fascinante, é sensacional. Então a gente vai para essa área, mas é tudo muito bacana. É o poder, é o empoderamento de olhar de cima, né? Uma boa noite a todos, muito obrigado, né? Fiquem bem, se possível fiquem em casa para logo a gente voltar a uma normalidade ou próximo disso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Professor Paulo Henrique, quer dizer mais uma palavrinha? Não, eu só, mais uma vez, agradecer ao professor Gustavo, agradecer a você, a Valdir, a todos os outros que estão aí, Laís, Miguel, enfim, nominá-la aqui não seria injusto, não demais. Só dizer que foi um prazer acompanhar até agora, fascinante, instigante mesmo, ficou aqui, memória do que minhas memórias imaginando, eu tenho que recuperar 8 anos, acelerar muito aí, porque, às vezes, o Celso, que está aí conosco, que é professor, foi meu aluno, não, professor, você vai carregar a mala da gente. Bom demais. Muito bom, muito feliz de estar com você nesse momento. Muito obrigado pela participação. Parabéns. Obrigado. Demais mesmo do grupo aí, pelos momentos. Obrigado. Então, pessoal, obrigado pela participação de todos. A gente encerra aqui a nossa atividade de hoje.
Fiquem todos bem, a gente se vê no sábado, que as aulas já iniciam agora no sábado, com o café É isso da mesmo. É isso aí. Pois valeu, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite. Um grande abraço. Tudo de bom. Boa noite a todos e a todas.